Senhor Deus Pai, esse lugar com as palavras, Senhor Deus Pai, que estarão saindo hoje, ó Deus Pai, através da vida de Milena. Que o Senhor possa, Senhor Deus Pai, trazer revelação a ela, Deus. Traz a palavra revelada, Senhor Deus Pai. Eu creio que o Senhor já trouxe ao coração dela e que nada, Senhor Deus Pai, venha roubar o que o Senhor já preparou para nós nesse lugar, Senhor Deus Pai. Agora nós te apresentamos, ó Deus, esse momento de ministração. E assim nós oramos e entregamos em tuas mãos. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Boa noite. Ixi, meu Deus. Minha gente, estão dormindo, né? Eu vou dar mais uma chance, viu? Boa noite. Glória a Deus. Jovens, vocês são fortes. Coloca essa força para fora, meu irmão. Aleluia. Vocês estão felizes? Como é que vocês estão, meu povo? Temos vários visitantes, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Quem está visitando a gente, levanta a mão aí. Eita, tem a gente mesmo. Só João trouxe 3 com ele, na mitose, não foi, João? Gente, que peça maravilhosa. Nós temos aqui grandes talentos para ganhar um Globo de Ouro, porque foi muito bom. Imagina como é difícil falar junto com outra pessoa na mesma hora em 3 pessoas. Mas é justamente a imitose. E hoje você vai sair daqui contaminado pela imitose, amém? Para você sair espalhando essa imitose aí, por onde você passar, levando a identidade de Cristo. Aleluia! Coloca aí o tema, por favor. Glória a Deus. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Microfone? Amém. No tema, eu pedi para a Brendinha fazer, né? Ela colocou a digital com a cruz. Acho que vocês viram lá fora, tem uma cruz também no espelho para você colocar a sua digital. Então, coloque sua digital lá, viu? E o tema é identidade firmada diante de uma sociedade de performance. E a gente vê os peixinhos do The Chosen, né? Os peixinhos nadando na contramão. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Amém? Vamos orar antes disso. Você pode repetir essa oração comigo? Diga assim: Espírito Santo, que as águas que correm do trono de Deus molhem o meu coração hoje. Molhem a terra seca do meu coração hoje, para que essa semente germine e dê bons frutos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Para mim sempre é um desafio subir aqui para ministrar, né? Milena, mas tu já veio tantas vezes. Mas para mim sempre é um desafio, porque eu não me acostumo. E uma identidade firmada diante de uma sociedade de performance. Mas antes de tudo, qual o significado da palavra identidade? Eu acredito que todo mundo saiba, mas de acordo com o Oxford, a identidade é um conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Então, a sua identidade, é por isso que você coloca a sua biometria, né? A sua digital, porque é algo individual, algo único. E a nossa identidade, ela também engloba as nossas emoções, ela engloba a forma como nos vestimos, falamos, o que somos. Isso é a construção da nossa identidade. E aí eu faço uma pergunta. Vocês viram aí o espelho, em quem você tem se espelhado? Vocês receberam essa dinâmica? E a minha pergunta hoje é: quem é você? Quem é você? E eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo nesse momento. E de antemão eu quero deixar bem claro que o motivo dessa pregação não é lhe emocionar, o motivo dessa pregação não é lhe comover, mas para que o Espírito ele traga luz, clareza na sua mente a respeito da sua identidade nele. Amém? E aí eu quero que vocês interajam comigo. Não fiquem só assim não. Vamos de imitose. Quando eu disser amém, vocês dizem? Quando eu disser glória a Deus, vocês dizem? Vamos se movimentar, porque senão vocês vão dormir. E se dormir, eu mando botar a luz em cima assim, ó,
para destacar no meio de todo mundo, né, pastor Anderson? Isso aí. Então, quem é você? Para o Estado, né, você é um CPF, você tem, né, um cadastro de pessoa física, uma identidade, um título de eleitor. Para a sua família, você é filho, primo, amigo, irmão. João me imitando. Então, existem várias coisas que vão englobar e vão definir quem é você para as outras pessoas. Mas, para você mesmo, quem você é? Quem você tem entendido que você é? Então, talvez você diga assim, Milena, quando eu penso quem eu sou, eu tenho algo bem definido na minha mente. Eu sei quem eu sou. Eu sei a pessoa que eu sou. Talvez você pense nisso e quando você se pergunta, vem uma página em branco assim na sua mente e você não consiga pensar em nada. De entender quem você realmente é. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Eu, quando era mais jovem, amava olhar coisa de horóscopo, na época da escola. E aí, eu queria me definir pelo signo. Quem nunca, né? Mas as pessoas buscam tanto, têm um desejo tão grande de entender quem você é. Existe uma necessidade tão grande que você vai buscando em várias coisas. Então, você pode buscar no horóscopo, você pode buscar quem você é, a sua personalidade, deixar definir os seus relacionamentos também, por aquelas teorias lá da psicologia, né? Das personalidades, melancólico, colérico, fleumático. A gente ama buscar essas definições. Tudo porque a gente busca, nós temos uma sede de entender quem nós somos, mas... a sociedade hoje que nós estamos inseridos é a sociedade da performance, né? Se a gente for aí para os estudos sociológicos, a gente entende que hoje nós estamos vivendo num período em que todo mundo quer performar. Tudo que vai fazer, posta uma foto, só posta se estiver bonito, né? E nada, não há problema nisso. Mas o que nós não podemos é definir a nossa identidade diante daquilo que a gente vê na internet. Porque aí você vê uma pessoa ali postando e você quer se parecer. Você você deseja ter aquelas coisas que você vê na internet. E aí, essas realidades virtuais, elas foram criadas realmente com estereótipos, com padrões, que vai fazer com que você deseje ter, ser, possuir. E você fica frenético, porque é um ciclo vicioso. E aí, a sociedade também, foi criado ideologias. Hoje nós sabemos que existe a ideologia de gênero nas escolas, que começou a ser implementadas. E aí, são ideias criadas pela própria mente humana para te dizer a sua identidade pode mudar. Se você não estiver satisfeito com o que você vê no espelho, faz uma cirurgia, muda de aparência, muda de gênero. Você pode simplesmente mudar a sua identidade de forma rápida. E aí, sabendo desse anseio humano, sabendo desse desejo, dessa interrogação que existe dentro da humanidade, óbvio que a sociedade vai oferecer pratos deliciosos, aparentemente maravilhosos, que é o quê? Mude a sua identidade nisso. Você vai ter sua identidade firmada numa cirurgia. Você vai ter sua identidade firmada em drogas. Você vai ter... E aqui eu estou falando de níveis mais profundos. Mas existem coisas mais sutis que nos enganam facilmente. As trends, a moda, muitas coisas que podem estar nos levando de quem nós realmente somos. E a gente só vai na onda, né? Mas essas coisas, elas não são satisfatórias, elas passam. Vocês conseguem entender, pegar o raciocínio a respeito de a identidade que o mundo está tentando colocar dentro de nós? A identidade em que a gente encontra quando a gente está lá fora no mundo. Que é uma identidade que não é verdadeira ao nosso respeito. Então, Milena, qual é a identidade realmente original? Vamos abrir lá em Gênesis 1. Quem trouxe Bíblia? Deixa eu ver. Tô de olho.
Gênesis 1, verso 26 e 27. E a nossa identidade original. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse é o design original da criação. Essa é sua identidade original. Imagem e semelhança de Deus. Amém? Nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. E aí, Deus criou Adão e Eva para ser o modelo original do que nós fomos criados para ser. E se relacionar com Deus em sua totalidade. Em ter comunhão eterna com Deus. Mas por causa da queda, a gente sabe como aconteceu a separação do homem da glória de Deus. Justamente por amor foi necessário que o homem fosse separado da glória de Deus. Porque o Senhor é luz e nele não há trevas. Então o pecado ele não comunga com a luz de Deus. E aí Adão e Eva, a gente já sabe essa historinha da escola dominical, foram destituídos. E aí ele diz em Romanos 3:23, todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus. E aí ele diz também, mas você pode dizer assim, Milena, mas quem pecou foi Adão e Eva. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas aí ele diz assim também, em Romanos 5:14, ó. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão. Então, querendo ou não, por causa da queda do homem, nós acabamos sendo inseridos. A semente do pecado, ela gerou frutos amargos sobre a terra. Então, homens de natureza caída, com uma interrogação enorme dentro de si. E é por isso que muitas vezes você anda caminhando, buscando e não sabe nem o que é que você está buscando. Você acorda com uma interrogação enorme, assim, cara, por que eu estou vivo? Por que eu vou ter que levantar e vou ter que fazer as mesmas coisas todos os dias? E isso gerou um vazio que só pode ser preenchido com um relacionamento profundo com o Senhor. E todos os seres humanos, eles carecem da glória de Deus. E aí, essa semente, esses frutos amargos, são pensamentos de morte, sofismas, enganos, vaidades, rebeldias, imoralidade, inveja, luxúria, insegurança e uma identidade corrompida. Foi isso que aconteceu. E aí, o inimigo, ele se aproveita dessa realidade. E ele utiliza setas no reino espiritual para afetar a mente da gente, para colocar em nossa mente aquelas ideologias que estão sendo nos apresentadas lá fora. E aí você começa a se definir pelo que sua mãe disse. Você começa a se definir pelas palavras duras que o seu pai lhe disse um dia. Você começa a se definir pelo bullying que sofreu. Ou até mesmo você começa a criar na sua mente e você é bombardeado com setas que fazem você acreditar naquilo ali que você está pensando ao seu respeito. Mas, sabendo Deus, né? Deus em sua infinita sabedoria, Ele já dando ali o livre-arbítrio ao homem e à mulher, Ele mesmo, que está no início, mas Ele que já conhece o fim, porque Ele é eterno. Ele preparou um plano perfeito. Ele mesmo separou Jesus desde o início, o princípio de tudo. Porque Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. E aí Ele mesmo preparou Jesus como a propiciação pelos nossos pecados, né? Ele mesmo separou Jesus. E aí, Romanos 5, 17 e 19, ao 19. Jesus, Ele nos resgata.
E ele diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva de justiça, da justiça reinarão em vida por meio de um só homem. Quem é? Jesus Cristo. Próximo. Consequentemente, como uma só transgressão, que no caso a transgressão de Adão e Eva, resultou em condenação para todos os homens, assim por um só ato de justiça veio a justificação que dá vida a todos os homens. Próximo versículo. Porque como por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores. Assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Se isso não alegra o seu coração, então eu não sei o que poderia alegrar mais. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: nós somos justificados por Jesus. Você é salvo. Aleluia! Glória a Deus. Então, por meio de Jesus, a nossa identidade é restaurada. E essa é a boa notícia do Evangelho. Porque Jesus, Ele nos transportou da injustiça para a justiça, da morte para a vida, de separados de Deus para filhos, herdeiros. Amém? E aí as perguntas que permeiam, né, a mente, as dúvidas que você tem. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Quem você é? Talvez você esteja caminhando em busca de responder essa pergunta. Ou talvez você já esteja com uma certeza errada a respeito da sua verdadeira identidade. Mas em Jesus você encontra as respostas para as suas perguntas. Amém? E em Efésios 2, verso 10, ele diz que nós somos feitos para boas obras. Ele diz assim, ó: porque somos feitos por Deus. Vamos ler comigo? Fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Amém? Então, você tem uma verdadeira, original identidade, que ela vai se manifestar também quando você está arraigado em Jesus. Nós somos feitos para as boas obras. Talvez você pense: Milena, eu fui feito realmente para executar coisas, pensar coisas ruins ao meu respeito, ou pensar coisas ruins a respeito de outras pessoas. Talvez você pense: nossa, eu não gosto da minha aparência, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto do jeito da minha voz, do jeito que eu falo, do jeito que eu ando. Talvez a sua aparência já tenha sido motivo de brincadeira por outras pessoas, e isso faz com que você seja uma pessoa totalmente retraída, tímida. Essas coisas que a gente vai passando acabam construindo umas crostas, né, na gente, uns muros de proteção. Mas eu quero dizer uma coisa para você: essa não é a sua verdadeira identidade. Você não foi feito para vaidades, para rebeldia. Você não foi feito para insegurança. Você não foi feito para uma identidade corrompida. Mas porque hoje você tem acesso a Jesus, você pode ter a sua identidade, o seu íntimo, o seu interior renovado. Amém? E aí, em João 15:5, ele diz que... Coloca aí para eu ver. Ele diz assim: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu permanecerei nele. Esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. E aí o que é que a gente traz aqui? Uma pessoa que se acredita que já é perfeita. Milena, eu tenho todas as qualidades, eu sei quem eu sou, eu tenho uma grande condição assim de ser um sucesso na vida. Mas se a pessoa ela não está arraigada em Jesus, na verdadeira vida, a videira, ela não pode fazer nada.
Então, para que você realmente consiga espalhar aí mitose, você precisa estar em Jesus todos os dias. Amém? E deixa eu passar aqui. Ao estarmos arraigados em Jesus, nós caminhamos todos os dias em um caminho de nos parecer com Ele. Milena, mas tu está querendo dizer assim, que eu tenho que ser perfeito, fofinho assim, bonitinho. Não estou dizendo que você tem que ser perfeito. Eu não estou falando de você mudar o seu jeito alegre de ser, ou o seu jeito mais quieto. Eu não estou falando de você mudar o tom de sua voz. Eu não estou falando sobre essas características. Porque o que o Senhor busca realmente é o seu coração. O que interessa para o Senhor realmente é o seu coração. Não é à toa que Deus colocou em cada um de nós uma identidade, para dizer que você é único. E isso agrada a Deus. Amém? O fato de você ter suas características pessoais e o seu jeito de adorar, isso agrada ao Senhor. Foi Ele mesmo que te fez assim. Mas quando a gente está em Jesus, na nossa caminhada, a gente vai sendo construído. E a nossa identidade vai sendo reafirmada todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Amém? E aí, na presença de uma pessoa, quando você caminha muito com um grupinho, com uma galera, você acaba se tornando parecido com essa pessoa. Da mesma forma, quando você começa a caminhar com Jesus, você vai tendo o quê? Os trejeitos. Quando você começa a caminhar muito com o Espírito Santo, você vai tendo feelings, vai ficando ligado ali no Espírito. Você vai começando a ter os traços da personalidade do Senhor. Amém? Então, enquanto a nossa natureza é pecaminosa e inclinada às obras da carne, porque todos os dias nós somos tentados, a natureza de Deus é santa. Então, quando a gente caminha com o Senhor, nós tomamos os traços do Senhor. E aí é onde entra. Mas, Milena, como é que eu posso entender os traços de Deus, as características de Deus? Os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, eles falam sobre a personalidade, sobre quem Deus é. Porque se é o fruto do Espírito, Deus é Espírito. Então isso manifesta realmente ali as características. Deus é o quê? Bondoso. Quem me diz aí mais uma característica do fruto do Espírito? Amoroso, fiel, manso, benigno, domínio próprio. Então, o fruto do Espírito. E quando nós caminhamos com o Senhor, quando nós caminhamos no Espírito, nós acabamos nos parecendo com Ele. Isso quer dizer que Ele está dentro de você, mas a cada dia você vai vivendo situações em que você vai desenvolvendo um fruto, desenvolver outro fruto. Ah, a pessoa veio lá, pisou no meu pé. Você vai desenvolver ali o domínio próprio, porque eu sei que você é manso. Eu sei que você é calmo. Você não vai querer dar um chute no seu coleguinha. Eu sei que você não vai fazer isso, amém? Então, a boa notícia é que a comunhão com Deus, ela transforma a nossa natureza. É impossível. Eu quero que me provem uma pessoa que caminha verdadeiramente com Deus e ela não exerça características parecidas com a de Jesus. Quando nós caminhamos com Deus, nós temos a nossa identidade transformada. Amém? E uma coisa que eu acho muito interessante, né, em relação a Adão e Eva, é que eles ficavam nus diante da presença de Deus. Isso fala sobre transparência. E não é possível usar máscaras diante da presença de Deus. Para mim, foi muito difícil vir trazer essa palavra, porque eu fui muito confrontada pelo Senhor. E eu passei a tarde, eu até mandei mensagem para umas amigas minhas: gente, por favor, orem por mim. Porque quando você traz uma palavra de um peso, assim, de ensino, primeiramente isso tem que queimar dentro do seu coração. E o Senhor, Ele foi falando comigo, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, que não é possível usar máscaras diante da presença de Deus.
E o nosso tema é falado sobre o quê? Uma sociedade de performance. Às vezes você pensa que eu estou falando da performance lá de fora, né? De quem posta foto com carrão, aquele posta o vídeo dirigindo assim, né? O menino com o relógio no braço, assim, ó, dirigindo o golzinho. Mas eu estou falando sobre também a performance diante de Deus. Milena, mas é possível, é possível. Não dá para performar diante de Deus. Se você acha que você está performando que você está enganando Deus com sua carinha fofa, você está enganado. Você está enganando a você mesmo. E aí, quando a gente fala de Adão e Eva, eles tentaram, né, se esconder de Deus. Eles se esconderam, foi a primeira reação deles. E para amenizar, assim, dizer assim, vou tapear um pouco Deus, eles fizeram o quê? Umas roupas de figueiras para se cobrirem, para tentar chegar diante de Deus assim e dizer, Deus, está tudo bem. Aí você chega diante da casa do Senhor com seu coração ali destruído, e você fica ali, ó, que nem uma pedra. As pessoas, elas não sabem o que está no seu coração, mas o Senhor, Ele conhece o íntimo, o profundo, o escondido. E antes que o pensamento ele chegue à sua boca, antes que a palavra chegue à sua boca, o Senhor já sabe o que está na sua mente. É forte. Então, o Senhor, apesar de nós, Ele nos recebe como nós estamos. Mas, à medida em que você contempla a beleza de Deus, à medida que você contempla quem Jesus é, que você caminha com Ele, que você levanta, você ouve ali um louvor, à medida que você caminha onde você foi, você começa a enxergar a beleza de Deus ali na natureza, à medida que você começa a se relacionar com Deus e pedir, Senhor, fala comigo na sua simplicidade, na sua sinceridade. À medida em que isso vai acontecendo, a sua identidade vai sendo transformada. Não é um download assim não, tipo, baixou assim um download e você se transformou em uma pessoa perfeita, incrível, igual a Barbie naquele filme, né? Que ela fica com o pé assim. E aí quando ela descobre que o mundo dela caiu, aí o pezinho dela cai. Você não fica perfeito, mas você é aperfeiçoado e santificado na sua caminhada. Amém? Nós nos tornamos parecidos com o que nós contemplamos. Então, o que é que você tem contemplado esses dias? O que é que você tem alimentado os seus olhos esses dias? Quais são as influências que estão ali ao seu redor? Porque nós nos tornamos parecidos com o que contemplamos. E é por isso que é tão importante quando você chega assim diante da presença de Deus, você parar e você contemplar a presença do Senhor. Porque isso vai nos tornar parecidos com eles. E essa influência, ela vai se estender até o nosso modo de viver. Você viu aqui, né, na nossa prece, representada pelas nossas atrizes da Disney, né, meninas? E elas estavam aqui representando. João, para de me imitar. João está me imitando em tempo real. E tu não faz eu me perder não, João. Eu já não sou lá essa concentração toda. Então isso vai influenciar na sua forma de viver. Você viu aqui que elas duas estavam sentadas, elas disseram o quê? Eu fui para o culto do Virando a Chave e de repente ela começou a me imitar. E de repente a médica começou também a ser contaminada pelo vírus. Então na vida cotidiana, na vida, no dia a dia, isso vai mudar a sua forma de viver, vai mudar a forma como você vai se olhar no espelho e vai se enxergar, vai mudar a forma como você vai olhar os seus pais. Isso vai mudar a forma dos seus conceitos, as suas ideologias sobre sexualidade, as suas ideologias sobre quem você é realmente. Quando você se posiciona realmente diante de Jesus, quando você entra nesse lugar com a sua simplicidade, você não precisa de grandes palavras, grandes gestos. O que Deus quer de nós é um coração quebrantado, um coração contrito, um coração rápido em se arrepender, rápido em pedir perdão e rápido em perdoar. Talvez você não esteja entendendo muito agora isso que eu estou lhe dizendo, mas guarde essas palavras, porque em algum momento você vai precisar delas.
Amém? E aí, quando a gente, tá ali diante de Deus, quando a gente tá caminhando com Jesus, a nossa identidade vai mudando, isso vai repercutir na nossa vida. E as pessoas começam a olhar para nós e identificar que nós somos seguidores de Jesus. Que nós temos essa identidade fincada em nós. Quem foi a pessoa? Eu vou dar só uma dica. Essa pessoa é um discípulo, não, 2 dicas. Um discípulo que negou Jesus. Vocês estão muito bons de escolinha dominical, gente. Os tios do Kids. Escola de Fundamentos. Valeu, João. Inclusive, matrículas abertas. Façam as suas matrículas até amanhã. Então, corram. Não percam. Se você deseja se fundamentar realmente na palavra de Jesus, se matricule na Escola de Fundamentos. E Pedro, ele realmente, quando ele negou Jesus, a mulher disse assim, ele é galileu. E aí eu achei o máximo essa frase que fala em Mateus 26, 7,3. Na minha versão, ele diz assim, seu modo de falar o denuncia. Então, sorry, Pedro, você tentou se safar dessa, mas ele caminhou tanto com Jesus, ele se tornou tão parecido com Jesus, que a forma de falar dele o denunciou. Isso fala o quê? Que ele adquiriu uma característica. Ele adquiriu traços da personalidade de Jesus. E essa é a nossa intenção. Amém? Essa é a nossa intenção. Se parecer com ele. E, Milena, como é que eu posso, então, formar essa identidade? Como é que eu posso viver isso? Eu quero viver isso. Quantos querem ter essa identidade de Cristo em você, no seu coração, onde você for? A identidade de filho, ela é formada no secreto. Ela é formada no secreto com Deus. Quando a gente está aqui, todo mundo junto, óbvio, é maravilhoso. A gente tem uma mitose muito massa. A gente partilha dos mesmos costumes. A gente partilha do mesmo estilo, né? Viemos, eu e minha pá de jarro, iguais. A gente usou, inclusive, essa estratégia para que vocês pudessem entender como é importante o poder da influência que a gente tem, né? Mas quando a gente está no secreto, ali a gente é forjado, a gente é confrontado. É nesse lugar. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Não desista do Senhor. Não desista da caminhada com Cristo. Existem jovens da Bíblia, muitos jovens, que durante a sua juventude, durante ali a época, né, da imaturidade, eles receberam ofertas, assim, incríveis do mundo. Um desses jovens é José do Egito. Ele tinha tudo para dizer assim, eu não quero saber de princípios de Deus, eu não quero saber de conversa com Deus. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter posição social, eu vou mandar aqui em todo mundo. Ele teve essa oportunidade, mas ele fez o quê? Ele permaneceu fiel à identidade de quem ele é. Outros jovens são Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram jogados na fornalha de fogo. Por quê? Porque eles se recusaram a se inclinar diante daquilo que não condizia com a identidade de filhos de Deus. Não condizia com a identidade de escolhidos, que eles sabiam que eles eram. Então, Milena, é impossível, eu não consigo resistir em curtir a foto daquela menina lá no Instagram. Milena, eu não consigo não abrir o YouTube e digitar aquelas palavras lá e assistir aqueles vídeos. Eu não consigo. Você consegue sim. Você é forte. O Senhor chamou você para que você fizesse a diferença nessa geração. Não é em vão o fato de você estar sentado aqui nessa cadeira hoje ouvindo essa palavra. E eu peço que você incline seu coração hoje ao que o Espírito quer fazer dentro de você. Independente se você estiver sentindo arrepio, se você estiver sentindo mover ou não estiver. Porque os nossos passos de fé, nem sempre eles vão ser guiados pelo nosso sentimento. Às vezes a gente vai ter que se posicionar mesmo sem enxergar, mesmo sem sentir. O nome disso é fé. E o Senhor, Ele exige de nós uma obediência rápida. Porque a obediência que não é rápida, ela não é obediência.
Com Deus é sim, sim, não, não. Então, que você coloque o seu coração nesse lugar hoje. E que você não fique com vergonha diante de Deus. Porque não adianta você sentir vergonha, Ele já lhe conhece por completo. E deixa eu continuar aqui. Existem verdades que o Senhor, Ele fala sobre nós. E essas verdades, elas estão aonde? Na Holy Bible. Levante suas Bíblias. Guerreiros, espadas afiadas. As verdades do Senhor para você, elas estão aqui. Então, todos os dias, independente da forma que for o seu lugar secreto. A Bíblia fala que a gente tem que entrar no quarto, fechar a porta. Vão haver dias que você não vai conseguir. Mas independente disso, pegue a sua Bíblia e não deixe passar um dia sem que você leia pelo menos um capítulo. Instigue a sua alma a ter fome de conhecimento sobre Deus, para que você se torne parecido com Ele. E uma dica também que eu quero dar: leia Provérbios. Provérbios vai lhe ajudar muito em muitas coisas. Eu amo esse livro. Leia Provérbios. Seja um jovem sábio. Escolha, faça escolhas. Existe um jovem que ele fez uma escolha. Jesus, quando ele caminhou sobre a terra, ele foi até várias pessoas. Ele chegava e dizia assim: larga essas redes aí, me segue, eu vou fazer você pescador de homens. Eu vou mudar a sua identidade, você não é mais pescador de peixe. E o menino fazia o quê? Só ia, só seguia. Aí Jesus dizia: deixa isso aí que tu está fazendo, me segue. E eles, tudo errado, a vida toda errada. Mas eles seguiam a Jesus. E aí existiu uma vez um jovem. Esse jovem, ele chegou para Jesus e disse assim: Jesus, o que é que eu preciso fazer para te seguir? Porque assim, eu já faço tudo, eu já abençoo os órfãos e as viúvas, eu cumpro tudo direitinho. No meu exterior, na minha aparência, tá tudo perfeito, Jesus. Eu estou cumprindo aqui, gabaritando. Jesus olhou para ele, conhecendo o coração daquele jovem. Diga assim comigo: Jesus conhece o meu coração. Conhecendo o coração daquele jovem, Jesus disse assim: deixe as suas riquezas e me siga. E aí Jesus tocou aonde? No ponto fraco. Porque no exterior estava tudo lindo. A performance desse jovem estava impecável. Digno de palmas. Mas o interior dele existia algo que ele amava muito mais do que Jesus. Ele até poderia ter um desejo genuíno mesmo, tipo: nossa, eu quero seguir Jesus, eu quero andar com esses caras. Fazer igual aquela cena do The Chosen, quando eles vão descendo lá para Samaria e passa aquela música, eles descendo assim, né? Tipo, o início de tudo, eu quero andar com vocês. Mas, para que a gente consiga realmente caminhar com Jesus, para que a gente consiga vencer isso todos os dias, vencer a nós mesmos, a gente precisa se desfazer das coisas que têm nos amarrado em nós mesmos. Os conceitos que você tem sobre você. Para eu estar aqui hoje, eu tive que desfazer alguns conceitos ao meu respeito. Eu tive que me desfazer, ter mãos leves para soltar. Porque às vezes a gente fica tão agarrado a significados, a coisas, e aí a gente não quer soltar para seguir Jesus, porque isso é muito custoso para mim. E aí eu quero perguntar a você: o que é que para você deixar hoje para seguir Jesus é tão custoso? Aí eu acho que você pode dizer assim: Milena, mas já tenho muitos anos de caminhada com Jesus, eu já deixei tudo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: no meio do caminho, você pode ter pego novas bagagens para você. No meio da caminhada, você pode ter pego novas coisas e colocado novamente nas suas costas para você caminhar. Mas quando Jesus ele chega diante dos discípulos, ele diz assim: deixa as redes aí, deixa as coisas. Foi o que aconteceu com Pedro quando Jesus foi crucificado, quando Jesus morreu. Pedro voltou a fazer o que ele fazia antes. E é porque Pedro estava com a identidade dele firmada na rocha. E Jesus disse: você é Pedro, e sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja, fundamentar a minha igreja.
É por isso que a gente precisa tanto estar num lugar de vulnerabilidade diante de Deus. Não é vergonhoso ser vulnerável diante de Deus. Ele é o único que pode sarar suas feridas. Ele é o único que pode colocar em você vestes novas. E aí Pedro ficou com vergonha porque estava pelado. Jesus estava ali vendo ele. Ele, meu Deus, tu estava aqui dentro d'água, pescando de novo. Ficou com vergonha. E nós precisamos nos colocar nesse lugar diante de Deus e deixar as nossas bagagens, deixar aquilo que é tesouro, que é aquilo que a gente define como tesouro. Talvez nem seja uma coisa tão grandiosa, não. Talvez seja algo super simples, imperceptível. E a minha oração hoje é para que você tenha mãos leves. E que a sua mente esteja com o capacete da salvação blindada contra os dados, os sofismas, os enganos do inimigo. Quais são as verdades de Deus sobre nós? Tem muitas verdades, mas eu escolhi poucas, que é para resumir, né? Porque já vai dar 9 horas. Vamos lá. Gálatas 3, 26. Eu vou pedir que vocês abram suas Bíblias. Uma pessoa abre em Gálatas 3, 26. Uma pessoa abre em 1 Pedro 2, verso 9. E uma pessoa abre em 2 Coríntios 5, 17. Aí quem abrir, levanta a mão, que eu vou pedir para você ler. Primeiro a gente vai ler o de Gálatas. Gálatas 3, 26. Quem vai ler? Levanta a mão. Vai, Brendinha. Amém? Todos vocês são filhos de Deus. Essa é a identidade original. Essa é a sua identidade original. Você é filho de Deus por meio da fé. É por meio daquilo que você faz. É por meio da sua performance, do seu jeito incrível de adorar a Deus. É por meio das coisinhas boas que você faz, que você aparenta. Não é. É por meio da fé. É por meio do caminhar com Jesus, de se relacionar com Jesus. Então, sossegue seu coração, porque você é filho de Deus. Essa é uma verdade irrevogável, imutável. Porque a palavra de Deus, ela não muda. O segundo, 1 Pedro 2, 9. Vai, João. Aleluia. Vocês são escolhidos, geração eleita. Talvez você pense que Deus errou em chamar você um dia. E talvez você se sinta tão incapaz, mas tão incapaz, tão pequenininho assim. Por que foi que Deus me escolheu? Para que é que Deus me chamou? E aí você não consegue mais viver sem o Senhor. E você olha para você e você só consegue enxergar coisas ruins. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não te enxerga assim. Deus te enxerga como sacerdócio real. Geração eleita. Você foi chamado para esse tempo. Para essa geração. Amém? O Senhor, Ele transportou você das trevas para a luz. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Segunda Coríntios 5, 17. Quem vai ler? Não, mas eu quero que alguém leia mesmo. Vai, quem vai ler? Vou apontar. Meu dedômetro. Israel. Vai, Israel. Israel. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Minha gente. Vai, tu, amigo. Amém. Aleluia. Minha gente, eu fico tão feliz em
em entender a misericórdia de Deus, isso transborda assim meu coração, que eu fico assim, meu Deus, obrigada, obrigada, obrigada. É quando você não sabe nem dizer mais nada para o Senhor, você só sabe agradecer. Vocês são nova criatura. Você pode dizer isso comigo? Eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Isso não é uma palavra de coach, isso não é um livro motivacional de autoajuda. Isso é a palavra de Deus. Isso é o que Deus está falando ao seu respeito. E a partir de hoje eu sei que você não vai mais enxergar a sua identidade baseada nas ideologias do mundo. Você também não vai mais enxergar a sua identidade baseada nas coisas ruins que você sofreu, dos seus namoros, da sua família, dos seus pais, da briga que você teve com seus irmãos, da dificuldade que você passou. Você não vai se enxergar mais baseado, ter sua identidade firmada nisso. Hoje você vai sair daqui tendo a certeza que a sua identidade está firmada na rocha, que é Jesus. Na palavra de Jesus. Nós somos nova criatura. Isso alegra o seu coração? Amém. E eu sei que essa caminhada com o Senhor, ela não é uma jornada confortável. Porque o Senhor, Ele sempre está nos colocando em situações desconfortáveis para que a gente possa crescer. Para que a gente possa expandir. Para que a gente possa amadurecer. E eu acredito que nesse tempo, juntos, como igreja, como jovens, como ministério de jovens, desperta-me. Nós estamos no mesmo caminho. Nós estamos passando pelos mesmos obstáculos, pelas mesmas pedras, cada um no seu tempo e no seu lugar. Mas eu quero pedir algo para você. Orem uns pelos outros. Se fortaleçam uns aos outros. Se você viu que chegou um irmão hoje que está com um olhar diferente, um olhar triste, por mais que ele não queira falar sobre, chegue em casa, ore. Isso é lugar secreto, isso vai transformar a sua identidade. Não é só você chegar diante de Deus e ficar, Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa. Orar pelos outros também vai forjar a sua identidade. Isso agrada a Deus. Isso vai te tornar parecido com Jesus. Amém? E a minha oração hoje é que Jesus restaure a nossa comunhão. Porque se a nossa comunhão com Ele está restaurada, então isso quer dizer que nós estamos caminhando para se tornar parecido com Ele. Restaura a nossa identidade. O que você acha que precisa ser mudado em você hoje? Vamos ficar de pé? Para a gente finalizar aqui. E o intuito dessa pregação, como eu falei no início, não era causar emocionalismo em você ou autocondenação. Pelo contrário, eu quero mostrar para você a sua verdadeira identidade. Quem você é em Jesus. Eu não sei se essa palavra ela foi no momento apropriado, mas como eu falei, guarde. Porque em algum momento você vai precisar lembrar disso. E quando você estiver confuso, quando você estiver aí com a sua mente cansada, sobrecarregado, se volte para Jesus mais uma vez. E não faça roupas de figueira para se esconder do Senhor. Porque o Senhor, Ele aceita você como é. Mas quando você se expõe à presença, você é transformado. E eu quero convidar você nesta noite a se expor a essa presença. Vamos orar. Feche seus olhos aí no seu lugar. Na sua simplicidade. Revisite aí a sua mente, as coisas que você precisa colocar diante do Senhor. Revisite aí o seu coração, aquilo que você tem relutado esses dias, os pensamentos, se são pensamentos de morte, se são pensamentos de vergonha, se são pensamentos de tristeza. Eu oro por você nessa noite e eu declaro que os seus sonhos sejam alinhados com os sonhos de Deus. Eu declaro que os seus desejos sejam alinhados com os desejos de Deus essa noite. Eu oro para que mesmo que você não sinta um mover, mesmo que você não sinta arrepios, mas que você comece hoje a ter uma revolução dentro de você, na sua casa, na sua comunhão com seus irmãos, com a sua família, no seu modo de gerir a sua vida.
Eu oro, Espírito Santo, nesse momento, e eu peço, Deus, que as águas do trono passem nesse lugar, nesse momento, trazendo cura aos corações dos teus filhos. Traz cura, Senhor, nessa noite ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, sopra um vento impetuoso em nosso meio essa noite. Sopra um vento impetuoso, move as coisas de lugar dentro de nós essa noite, Senhor. Nós nos arrependemos por todas as vezes que nos escondemos de Ti. Nós nos arrependemos por todas as vezes que nós performamos diante de Ti quando nosso coração estava longe. E o que nós queremos, Jesus, é ser reconhecidos como filhos diante de Ti. Não queremos nos esconder, Deus, de Ti, Senhor. Restaura a nossa comunhão contigo, Senhor. Restaura a fome, a sede. Restaura, Senhor. Dá-nos ouvidos para Te ouvir. Dá-nos mãos leves para soltar as coisas que nos prendem. Espírito Santo. Espírito Santo. Um coração quebrantado e contrito, Senhor, não despreza. Um coração quebrantado e contrito, Senhor, não despreza. Gera em nós essa noite o arrependimento necessário. Gera em nós hoje,